Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, os versos 1 e 2. Peço por gentileza que vocês coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor. João esqueceu mais uma vez. Então vamos ler. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter falado conosco através dos louvores e dos hinos. Mas nós rogamos, suplicamos, ó Deus, que fale conosco pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, me esconda atrás da Tua cruz, para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado com poder, seja anunciado, Senhor, com a Tua verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nunca é tarde demais para começar uma nova vida e experimentar as alegrias que vêm de Deus. Nunca é tarde demais para você dedicar a tua vida de maneira agradável ao Senhor. Paulo, que dos capítulos 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar para nós sobre o sacrifício que Cristo fez, vai dar ênfase sobre a declaração doutrinária a partir da pessoa de Cristo, sacrifício de Jesus. E especialmente no verso 11, no capítulo 11, Paulo faz a maior declaração doutrinária da igreja cristã. A música que nós cantamos aqui agora. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os versos que o irmão João leu aqui. Capítulo 11, dos versos 34 a 36 de Romanos. É a declaração doutrinária qual nós que professamos a Cristo como Senhor tem que ser vivida em nossas vidas. Paulo que ensina do capítulo 1 ao capítulo 11 aquilo que é a teoria da fé cristã. Por que você acredita? Ele vem explicar por que nós acreditamos. Porque o homem se tornou pecador diante de Deus, porque escolheu isso. Capítulo 1. Capítulo 2, 3, até o capítulo 6, vai deixar bem claro, todos estão separados de Deus, não há ninguém que é justo. E Paulo vai ao capítulo 8 dizendo, mas em Cristo Jesus não há condenação. E a natureza, os homens, todos clamam e gemem à espera da manifestação perfeita, da volta de Jesus Cristo. Então tudo isso é como declaração doutrinária. No que você acredita? Paulo vem dizer, não há outro meio de salvação que não seja por essa verdade anunciada a nós. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. F.F. Bruce afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina tão somente para ficar no ensino, no conhecimento, mas que a doutrina tem que ser vivida e praticada. Como é precioso para nós poder meditar nas palavras do nosso Deus. O meu anseio é assim como Pedro. Pedro no Monte da Transfiguração, ao contemplar a glória, ao contemplar Cristo anunciando as verdades, dizendo que Ele, só Ele é o Senhor da vida. Palavras de doçura ao nosso ouvido. Pedro diz, façamos para nós 3 tendas e ficamos aqui. O anseio é que ele não queria sair da presença de Cristo. O meu anseio, espero que seja o anseio dos irmãos, que não nos preocupemos com hora, mas que nos preocupemos em alimentar mais e mais do conhecimento e da graça que nos é fornecida tão somente pela graça de Cristo. No capítulo 12, então Paulo foca a atenção sobre os relacionamentos. Como é que nós devemos nos portar diante de nós mesmos, diante de Deus, diante da sociedade, ou até mesmo aqueles que se dizem, porque creio eu que nós não temos inimigos a não ser o próprio diabo. Tem pessoas que não creem no Evangelho, se não fazem parte da mesma fé e ordem que nossa, que eles prestaram conta diante de Deus, mas Paulo quer nos alertar a como tratar também pessoas assim,
Como tratar dentro da tua casa pessoas que não praticam a mesma ordem de fé. Como tratar a tua própria vida diante daquilo que você professou. Você disse que um dia creu em Jesus Cristo. Como tratar isso? John Stott diz que a motivação maior para uma vida de santidade não pode ser nem mais nem menos do que as misericórdias de Deus para a nossa vida. E poder aprender a como ser melhor cristão. No Novo Testamento, se a teologia ela é pela graça, a ética é então a nossa gratidão. Você tem gratidão diante do que Deus fez na tua vida e o que tem feito? Sem olhar para os problemas, sem olhar para aquilo que você não pode resolver, ninguém pode resolver, e Deus aprova de não querer resolver. E mesmo assim você é grato diante de Deus? Ser grato diante de Deus em tudo é aquele que sabe quem é o seu Deus. Porque nós cantamos aqui porque para Ele e por Ele são todas as coisas, quer sejam as boas ou não boas. Então, como gratidão, nós devemos colocar diante do Senhor a nossa fé, o nosso louvor e, acima de tudo, uma vida consagrada. Então, como primeiro ponto, eu coloquei uma vida de consagração diária. Versículo 1 que nós lemos: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Apresentar o seu corpo, uma apresentação como um ato sincero, como uma declaração de fé. Como Hebreus escreve, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Você recebe de Deus, quanto mais você procura a Deus. Como sempre digo aqui, quando o apóstolo Pedro, ele diz que a graça e a paz eles sejam multiplicadas. Qual a maneira de ser multiplicada essa graça e essa paz? Ele continua dizendo que essa graça e essa paz sejam multiplicadas pelo conhecimento, pela convivência com Cristo, com o nosso Deus. E como então podemos apresentar-nos de maneira agradável a Ele? Você já se questionou isso? Como eu posso me tornar dia a dia uma pessoa agradável aos olhos de Deus? Não aos meus olhos, não ao meu próprio orgulho, ao meu ego, me achar melhor que os outros. Não, pastor, eu tenho minha vida de oração, eu tenho minha vida de leitura em casa, eu medito na palavra de Deus, eu não durmo sem orar. Mas e na prática? E a sua vida cotidiana? E a sua declaração de fé diante de outras pessoas? É revelada de uma maneira agradável a Deus? Quais são as áreas que precisam mudar diante da fé cristã? Primeiro, o meu próprio ser, quem eu sou. Segundo, a minha própria vida, a maneira com que eu vivo. E terceiro, as minhas ações diante da vida que eu estou vivendo. Quando Paulo descreve, meus irmãos, eu rogo, é porque ele está dizendo que é um clamor que a igreja deve colocar-se diante de Deus como súplica, a ação de Deus nas nossas vidas, uma transformação diária. Por isso que no verso 2, já adiantando, ele diz: não sejam conformados, mas transformem-se. Sejam transformados dia após dia com a nova mente. A palavra eclésia é chamados para fora. Eu gosto da tradução em que é chamados para a igreja, tirados do mundo para a igreja, e a base disso é João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, antes eu os escolhi do mundo, eu os tirei do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Falei ontem aqui uma breve ilustração do vagalume e a serpente. A serpente começa a perseguir o vagalume e ele começa a voar de um lado e para o outro, e aí ele cansa, ele fala: parou, para aí, vamos conversar. Por que você está me perseguindo? Por que você quer me comer? Primeiro, eu não sou uma ameaça para a tua vida. Segundo,
não farei nada diante da sua alimentação. A serpente então responde: a tua luz me incomoda. Então somente porque tua luz me incomoda. Quando Paulo fala não se conforme ao padrão do mundo, aí nós olhamos diante a nossa vida. Pessoas não compartilham conosco a mesma fé, porque nós demonstramos de fato uma fé em Cristo. Nós temos sido a luz que brilha, que ilumina. Se nos rejeitam, porque primeiro rejeitam a Cristo. Mas será que rejeitam a Cristo porque eu não iluminei como Cristo quer que eu ilumine? Como Jesus Cristo diz a nós no capítulo 5 de Mateus: vocês são a luz do mundo. Pode, porventura, colocar uma candeia, uma lanterna debaixo da mesa? Não, ela tem que ser colocada sobre cima da mesa para iluminar. Nós somos a luz do mundo. A sociedade de hoje, ela idolatra o corpo. Não é assim? Cada vez mais academia, cada vez mais buscando a estatura perfeita. A mulher quer ficar corpinho violão, magrinha. O homem quer ficar forte. E assim vai. Cada vez mais a idolatria pelo corpo. Antigamente não se ouvia falar de pessoas que se preocupavam tanto quanto nos dias de hoje. Você quer ver um caso curioso? No ano de 1888, primeiro concurso de beleza que aparecia os homens. Meu Deus do céu. Os amigos da cerveja ia estar tudo bem demais. Os camaradas eram tudo barrigudinho. Sabe, o que importava para eles era simplesmente se ele tinha músculo ou se não tinha músculo, mas o resto do corpo não estava nem aí. Esse era o curso de beleza daquela época. Hoje, os homens fazem a sobrancelha. É de dar vergonha. Os homens hoje, deixa para lá. A palavra de Deus, entretanto, nos ensina que nós não idolatramos ao corpo, mas nós temos um corpo que devemos colocar para a adoração a Deus. Nós usamos o nosso corpo para exaltar e adorar ao Senhor. Não é a preocupação de estar magro, estar gordo, é a preocupação se o corpo tem dentro dele o Espírito do Senhor. Não sabe que dentro de vós habita o Espírito Santo de Deus? Como nós caminhamos a nossa vida diante de uma igreja que foi escolhida para viver em santidade. E a palavra santidade que é separados, tirados, separados do mundo. Então, mais uma vez eu leio, Paulo diz: meus irmãos, pela compaixão de Deus, apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo, de maneira agradável ao Senhor. Não se conformeis com esse mundo, e não se conformar com o mundo é não se amoldar. É quando você faz a gelatina, aí você molha o pó na água, e aí você coloca naquela forminha, põe na geladeira, você desforma, está lá, no molde que você colocou. É não se adentrar ao molde do mundo, ou até mesmo, abra a tua Bíblia em Jeremias 18, Jeremias vai descrever para nós, Jeremias 18, de 1 a 4, a descrição do oleiro. Quando Jeremias diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme apareceu bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: não podes eu fazer como quero o oleiro? É Deus moldando. É Deus moldando a minha e a tua vida conforme Ele quer. Mas para isso, nós devemos nos tornar como barros úteis ao serviço do Senhor, como alguém que se deixa moldar para ser feito como um vaso de honra. João escreve para nós
Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Então, quando Paulo fala, mais uma vez eu digo, não se conforme ao mundo, porque esse mundo jaz do maligno. A dedicação acontece com um ato de submissão, uma forma e uma característica de compromisso. Então, como segundo ponto, uma vida compromissada, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, uma nova mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um compromisso de se deixar moldar por Deus dia após dia. O compromisso de nos tornarmos segundo a forma que há em Cristo. Cristo, a nossa forma padrão. William Gurnall, ele diz, queira você ou não, você vai enfrentar uma guerra contra Satanás. Para isso a sua mente tem que estar preparada, tem que estar calçada ao Evangelho. Ou quando Paulo escreve aos Efésios, coloque o capacete da salvação, tenha a tua mente segura diante daquilo que te impede de viver de fato a certeza do Evangelho. É um texto para nós que é uma certeza de que a salvação não se perde. E pelo fato da salvação não se perder, Paulo também diz, exerçam a tua salvação, vivam, ponham em prática, demonstre que de fato você é uma nova pessoa em Cristo. E a igreja, ela não se opõe à verdade de Deus, mas ela se opõe ao padrão do mundo. Ela não se encaixa naquilo que o mundo diz ser certo, e até aquilo que ela se diz o que é errado. É engraçado que antigamente muita coisa que era errado, hoje para o mundo é certo. Muita coisa que era certa, hoje é errado. E como que nós, cristãos, combatemos essas falsas verdades, essas vãs filosofias? Paulo descreve para nós lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 4 e 5. Olha, você pode colocar aqui para facilitar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos de toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Deus, destruindo tudo aquilo que me levaria contrário à vontade e à verdade do Senhor. Todo cativeiro é derrubado, tirando aquilo que nos prende da verdadeira consciência que temos de fato uma mente em Cristo, não uma mente nesse mundo. Volta lá, tua Bíblia aos Romanos. A parte B do versículo ele diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação é um novo entendimento, é um renovo, algo novo, um novo entendimento te é dado. Qual é esse novo entendimento? Vocês não são de vocês mesmos, agora vocês são de Cristo. Uma mente renovada para alguém que sabe que Cristo nos comprou, não para vivermos no pecado, mas para vivermos uma vida autêntica. E para ter uma vida autêntica e bem-sucedida, não abra mão da sua fidelidade a Cristo. Tenha uma vida de submissão ao Senhor e assuma um compromisso verdadeiro com Deus. Qual o teu compromisso com o Senhor? Teu compromisso com Deus é tão somente, desculpa a sinceridade, mas vir à igreja no domingo, ouvir o pastor pregar por meia hora? Cadê a tua vida diária? Teu encontro pessoal com Cristo, todos os dias. Meditar na palavra do Senhor dia a dia para não pecar contra Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que você pode fazer isso? Meditando dia após dia a palavra de Deus. William Grant House, ele diz: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe o olho, que ele não veja nada de mal. Ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso. Ela se tornará uma oferta. Deixe que a sua mão não faça nada de ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente.
mas precisamos ter a prática ativa do bem. Portanto, quer nós possamos ou não, por nós mesmos, nunca chegaremos ao conhecimento verdadeiro de Deus sem nos prostrarmos diante a palavra do Senhor. Produzir frutos para Deus com as nossas próprias mãos é algo que devemos fazer diariamente. Com os nossos pés, com a nossa boca e com os nossos membros, deixar claro que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Como está a minha mente? Como está o meu coração? O meu olhar e o meu falar reflete a glória de Deus? Ontem, dei uma palestra aqui na igreja sobre sexualidade, falando para os jovens, que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei me levar por todas as coisas. Isso se aplica ao que Paulo descreve aqui em Romanos. Não se conforme ao padrão desse mundo. Por mais que digam a você que tudo é válido, tudo pode, não caia nos engodos de Satanás. E terceiro, uma vida moldada por Cristo. Como falei, ao padrão que Jeremias descreve, como vaso ao oleiro. Sabe o que é interessante? Acho que vocês aqui sabem mais do que eu como é que se faz um vaso, né? Acho que na região tem pessoas que fazem ou faziam. Eu vi esses dias uma fornalha ali, imagino que era fornalha de fazer vaso, ou se não de farinha. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas diz que amassa o barro, né? Amassa aí molda ele, depois coloca no forno a não sei quantos graus, e aí deixa aquele vaso ali até chegar na temperatura correta, até assar. E aí alguém perguntou, como é que pode então saber qual a hora certa de tirar o vaso do forno? Aí o oleiro responde, pega um pedacinho de metal, uma varinha de metal, e bate na borda do vaso. Se bater oco, se não fazer barulho nenhum, volta para o forno. Agora, se bater e ele soar um som como que de uma melodia, está pronto. Deus tem te preparado. Tem soado a melodia de Deus da tua vida? A declaração de Deus, como nós falamos aqui, a declaração doutrinária de fé da tua vida é a mesma declarada na palavra do Senhor? Porque dele, por ele e para ele tudo na minha vida revela a glória de Deus? Uma declaração que não deve estar só na boca, mas na prática. Como nós vivemos. Deus está nos transformando dia a dia, mas transformai-vos, não só uma ação de Deus, mas uma ação nossa. É lutar contra a corrente, é alguém nadando contra a corrente. É alguém colocando-se dia após dia contrário às vontades humanas, sabendo que tudo neste mundo passa, tudo passa. 1 de João, falamos disso na semana retrasada aqui na igreja, na nossa devocional dos domingos. 1 de João, do capítulo 2, dos versos 15 a 17, João descreve para nós: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estou trocando de microfone aqui. O mundo passa. Por que nós não devemos nos moldar ao mundo? Primeiro, que consequentemente é o pecado. Segundo, porque o mundo vai acabar. As coisas deste mundo vão passar. Como que a tua vida está direcionada? Naquilo que é passageiro ou naquilo que de fato é duradouro? Porque mais uma vez eu digo, João diz, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é algo passageiro. Não é hoje eu estou com paz, hoje eu saí da igreja. Poxa, que palavra abençoada. Eu vivo
com a alegria, a certeza de ir para os céus. O mundo não atrapalha, não interfere. A minha vida não fica titubeando sobre o que é, o que não é da vontade de Deus. Eu sei o que é a vontade de Deus. Então eu vivo naquilo que é eterno, não no que é passageiro. E se falhar, se tropeçar, João diz a nós: filhinhos, não pequem. Mas se porventura alguém pecar, temos junto a Deus Jesus Cristo, o advogado fiel e justo, que nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Então nem o pecado me separa do amor de Deus. Como Paulo também fala em Romanos 8, nem a altura, nem a profundeza, nem a largura, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem o porvir, nada me separa desse amor, porque eu tenho uma plena convicção que Cristo me deu uma nova vida, restaurou o meu ser. Então ter uma vida transformada, ter uma mente renovada, é ter uma consciência que a minha vida não é passageira, a minha vida é eterna. Você tem essa consciência? Os gregos, na época de Paulo, como preguei aqui há uns dias atrás sobre Atos 17, os gregos diziam que o corpo era a prisão da alma. O corpo era como uma sepultura. Depois que você morre, você está livre. Vai viver na natureza. Deus diz para nós: o homem está ordenado, uma vez nascer, morrer e depois disso o juízo. Porque encontrará com Deus. E a partir desse encontro, Deus decidirá, é para a eternidade com Ele ou para a eternidade no inferno. Então sim, tanto aqueles que são salvos são eternos quanto aqueles que são perdidos. Mas a escolha de onde nós passaremos a eternidade é decidida aqui e agora. Aonde você quer viver? Com Deus ou sem Deus? E saiba de uma coisa, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus vai se cumprir, quer você queira ou não. Então quando Paulo roga, ele está dizendo: meus irmãos, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas coloque-se diante a vontade de Deus, com uma mente renovada, uma vida transformada. Volto a dizer, ele está concluindo o que ele diz lá no capítulo 11. Paulo está dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, se você sabe que tudo é por ele, tudo é para ele, coloque-se diante ao padrão de Deus nessa vida. Honre ao Senhor, dedique-se a Ele. Então vamos entender o que Paulo descreve, Romanos 12, 2, junto com Romanos 8, 29. Abra a tua Bíblia, por favor. Romanos no capítulo 8, o verso 29. Paulo diz: porque o que dantes conheceu também predestinou para serem conformes, para serem ao molde do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. Então Cristo é o molde, o padrão para a nossa vida. Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. O padrão, o caráter de Cristo deve ser colocado em nossa mente e no nosso coração. Só então estaremos preparados para provar e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, se a nossa mente estiver renovada em Cristo. Como faremos então? Como faremos? Somente através da palavra de Deus, de uma vida de oração, você vai entender dia a dia como viver para o nosso Deus. E para concluir, a palavra de Deus, entretanto, ela revela a nós o conhecimento verdadeiro de quem Ele é. E teremos o discernimento desse novo modelo de viver e pensar, que saberemos como viver nesse mundo perdido. Pois a partir daí, ao opor os moldes do mundo e ser um verdadeiro cristão, aonde nós formos,
Nós temos uma consciência que nós fomos transformados, renovados por Cristo Jesus. Qual a tua consciência hoje? É de alguém que sabe para onde está caminhando, de alguém que tem a plena consciência que Jesus é o Senhor da tua vida. Não se deixe levar pelas filosofias desse mundo. Não se deixe levar pelos anseios de uma vida que passará, de um mundo que não tem nada a oferecer. Então clame ao Senhor. Deus, eu rogo em nome de Jesus, não me deixe, Pai, amar essas coisas que se ferrugem, amar essas coisas que apodrecem, mas que eu ame ao Senhor acima de todas as coisas, e que eu vive para a honra e glória do Senhor. Baixa a tua cabeça. A palavra do Senhor, ela diz que ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela encontra guarida. Ela encontra corações sedentos. Mas esses corações, elas estão abertos e clamando ao Senhor, não por barganha, mas por fidelidade, por saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nada nesse mundo se opõe à verdade de Deus. Então nosso clamor é: Senhor, faça de mim, ó Pai, um vaso novo. Ó Deus, que o meu coração tenha anseio por te conhecer, por te adorar, por te amar. E se você não tem ainda esse anseio, não tem sequer a convicção que está indo para os céus, eu faço o apelo que você levante a tua mão. Só eu estou olhando. Eu quero orar por tua vida. Entrega a tua vida a Cristo hoje. Levanta a tua mão dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, que Cristo é o Senhor da minha vida. Rogue a Ele para salvar a tua alma. Levante a tua mão. Amém, Pai. Amém. Levante a tua mão. A palavra de Deus diz que seja hoje o dia aceitável do Senhor na tua vida. Amém, Pai Santo. Amém. Deus sabe do teu coração. E Deus sabe da condição a qual você se encontra hoje. E se você é um salvo convite a Jesus Cristo, clame a Ele, que Ele renove uma viva esperança, uma vida moldada segundo a vida de Jesus, o nosso Senhor. Se essa é a tua vontade, diga amém em nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos e te adoramos. Ó Deus, queremos agradecer, Pai amado, pelas mãos que se levantaram. Mãos, ó Deus, que confessam que o Senhor é Deus. Que confessam, Pai, que são pecadores. E que Cristo morreu na cruz para nos dar uma vida nova. Pai amado, eu rogo também, ó Deus, em favor dos irmãos que aqui estão. De todos nós, salvos em Jesus Cristo, que o Senhor nos molde segundo ao nosso Senhor. Nos dê, Pai amado, uma mente santificada, um olhar santificado, ó Deus. Que nada na nossa vida venha se opor à Tua vontade e à Tua verdade. Oramos e adoramos e declaramos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.